Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero trazer um tema que faz uma diferença gigantesca dentro da loja. Como você padronizar as rotinas operacionais da sua loja. Tem ferramentas, tem estratégia, tem técnicas que você pode aprimorar isso dentro da sua loja e isso vai fazer toda a diferença, vai modificar a sua vida, pode ter certeza, além dos resultados, evidentemente, né? Então, como padronizar, o que a gente pode fazer para entender isso e padronizar as rotinas dentro da nossa loja de maneira bastante simplificada, que seja viável colocar em prática, né? Como eu sempre gosto de trabalhar. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, né? Aqueles recadinhos básicos. Se você está vendo a gente pelo YouTube, clica ali e se inscreve se você ainda não é inscrito. Muita gente se esquece de fazer isso, né? Então, veja isso agora, se inscreve ali no canal, isso faz uma diferença. A gente tem muito material publicado aqui e toda semana a gente está trazendo novidades aqui no canal, né? Deixa o seu like também, é outra coisa que muita gente esquece, né? Já deixa ali o seu like, clica no sininho para ser notificado e depois faz o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, é sempre muito bem-vindo para a gente, né? E se você gosta de ouvir, só procurar Falando de Loja nas principais plataformas de podcast que com certeza você vai encontrar a gente. Beleza? Então é isso, vamos ao tema de hoje, que é um tema importantíssimo. Eu começo trazendo o seguinte: primeira coisa que você tem que fazer na sua loja é relacionar todas as atividades que você tem. Exemplo, o que você faz? Bom, eu vendo, ok, a gente sabe que a razão da loja existir é vender, beleza, não é? Então eu vendo, o que eu preciso para vender? Bom, eu preciso abrir a loja, eu preciso ter as mercadorias organizadas na seção, eu preciso que esses produtos estejam precificados corretamente, etiquetados, eu preciso que a loja esteja limpa e assim por diante, né? Você tem uma série percebe, né? De rotinas. Então, eu começo, eu compro mercadoria para poder vender, beleza. Como é que é o teu processo de compra? Você viaja, você visita feiras, você vai até o fornecedor, você atende representante na loja? Vou mapear esse processo, né? Como? Bom, o meu processo de compra é o seguinte: eu faço o levantamento de faltas, eu defino a minha verba de compra. Para definir a minha verba de compra, eu faço meu planejamento de vendas, a minha previsão de vendas. Exemplo, mês que vem, eu estou comprando para o mês que vem, e para o outro e o outro. Eu estou planejando aqui para os próximos 3 meses. Então, qual é a minha previsão de vendas para o mês que vem, para o outro, né? Então, na minha rotina, no meu planejamento de compras, eu tenho esse processo. Eu faço a previsão de vendas, eu faço o levantamento de estoque, eu faço uma pesquisa com a equipe sobre necessidades que os clientes estão pedindo, como é que eu controlo isso, para quem que eles contam, onde eles anotam. Percebe o que eu estou dizendo? Então, quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, você começa bom, que ferramenta que eu preciso ter na minha loja para que eu tenha esse processo bem definido e entender o que é processo. A gente fala muito em processo. Não é? O processo da venda, o processo da compra, o processo de reposição de mercadoria, o processo de visual merchandising, né? A organização da loja, vitrine, sinalização, etc. e tal. O que é processo da loja? Né? O que é um processo de maneira geral? Processo é um conjunto de etapas para se atingir um determinado objetivo. Então, é um conjunto de passos que eu faço, que eu dou, né, para chegar em determinado objetivo que eu procuro realizar. Não é verdade? Então, processo da venda. O processo da venda é abordar o cliente, iniciar um processo de sondagem, né, interagir com esse cliente, iniciar um processo de sondagem, identificar o que ele precisa, o que ele deseja, e aí identificar o produto dentro da loja, iniciar um processo de demonstração, né, demonstrar o produto, vão surgir as objeções, contorno de objeções, fechamento, complementos e adicionais. Não é? Então, esse é o passo a passo da venda. Então, cada passo é uma etapa do processo. Percebe? Então, como é o processo de compra na sua loja? Como é o processo de reposição de mercadoria nas seções? Como é que funciona? Cada vendedor dentro da sua loja tem a sua seção? Você tem seção também no estoque? Ou a sua loja tem estoquista? Se não tem estoquista, que é aquela pessoa responsável por receber as mercadorias, dar entrada no sistema, etiquetar, organizar no depósito e disponibilizar para o showroom, para a loja, não é? Se você não tem essa pessoa,
eu recomendo que os vendedores tenham uma seção na loja e uma seção no estoque. Olha, essa aqui é a sua seção da loja, você vai cuidar disso aqui, a reposição de mercadoria, a organização, verificar se está tudo precificado, a sinalização, né? E também no estoque, essa seção é sua, para manter e você definir o critério. Então, isso tem que estar anotado. Quando eu contrato um vendedor, eu já vou especificar, olha, o seu horário de entrada é X, aqui você vai ser responsável por uma sessão. Quando você chega, você tem que primeiro repassar a sua sessão, verificar se a reposição foi feita, e para isso você vai no estoque, ver se seu estoque está organizado, se foi manuseado, porque durante o dia a gente sabe que a loja é movimentada, não é? Os vendedores correm no estoque para buscar mercadoria e assim por diante. Isso, via de regra, é mais ou menos assim que funciona. Então, eu preciso ter um determinado horário, é antes de ir embora, é quando chega, e eu vou definir o passo a passo desse meu vendedor. Quando chega na loja, como é que ele se comporta com relação ao uniforme, se ele, né, tem um tempo para ir lá se trocar, que ele tem que começar arrumando a sessão, que ele tem que revisar isso, que ele tem que anotar o nome da vez. Percebe o que eu estou dizendo? Né? O horário de intervalo e assim por diante. E isso a gente chama de procedimento operacional padrão, né? Ou seja, a gente chama de POP, procedimento operacional padrão. Para cada processo desse cabe um POP. Se você parar para pensar e começar a organizar, para a confusão, não é? Porque a gente vê muita confusão, bate-boca, conflito dentro da loja, porque está faltando você padronizar determinados processos, entender. Quando eu vou comprar, como é o meu planejamento? Quando eu vou arrumar a reposição de mercadoria na loja, qual é o processo de vitrine? Eu vejo loja que às vezes até tem o dia da vitrine, mas não tem um processo bem desenhado, bem definido. E aí todo mundo dá palpite, um fala uma coisa, outro fala outra, aí é o dia que a loja não vende, porque todo mundo fica em função disso, porque não está definido um procedimento para a vitrine. Então, qual é o melhor processo para isso? Que define o passo a passo. E eu sugiro que você vá montando, né? Ou num drive, ou imprime isso, monta uma pasta ainda no físico, enfim, não importa, mas vá mapeando esses processos dentro da sua loja e definindo quais são os melhores passos para você definir, quais são as ferramentas que você vai utilizar, não é? Essa pessoa que vai utilizar conhece a ferramenta, está dominado, porque senão precisa treinar, precisa ensinar e assim por diante. Então, exemplo que eu dou quem dá entrada, quando você recebe a mercadoria, quem confere o pedido, né? Esse pedido é conferido, foi isso mesmo que você comprou, o fornecedor está mandando correto, o preço é o que você solicitou, não é? O preço, a quantidade, o perfil dos produtos é exatamente isso. Não é? Ok, conferir qual é o processo de conferência. Então, tem um pedido disponível, né? Esse pedido está cadastrado no sistema, é um pedido físico, quem vai receber essa mercadoria, como que recebe, qual é o procedimento? Recebeu, como é que dá entrada no sistema, como é que calcula preço, né? Como é que precifica, quem que precifica, né? Deu entrada, vai ter que etiquetar essa mercadoria, vai ter que organizar no estoque e vai ter que ou repor na seção, se é uma reposição de mercadoria, ou criar o espaço adequado dentro da loja para demonstrar esse produto. Então, a gente percebe que você tem uma sequência de etapas aí que precisam ser desenvolvidas, precisam ser executadas e que envolvem conhecimento, envolvem manuseio de ferramentas. Então, se essa pessoa que vai dar entrada em nota não domina o sistema, como é que ela cadastra? Vou dar um exemplo, que é fatal dentro das lojas, é o próprio cadastro de produto, né? A gente chama de estrutura mercadológica de produtos. O que é isso? É a padronização. Então você pega uma loja de confecções, por exemplo, recebeu camiseta, e aí o estoquista vai dar entrada, eu já vi de tudo em loja, né? Eu já peguei ali, camiseta de gatinho. Camiseta de gatinho, o que significa exatamente? Que modelo de camiseta é essa? Não, era que tinha uns gatinhos na estampa, então a pessoa que cadastrou, foi dar entrada nessa nota, ela olhou para a camiseta e falou, não, essa aqui é uma camiseta de gatinho, pesquisou, não tinha no cadastro, ela criou um código novo chamado camiseta de gatinho, né? Porque faltava padrão, não tinha ali definido, né, o que é categoria, o que é subcategoria, segmento, subsegmento, enfim, ou grupo, modelo, material, ou família, enfim, o sistema, cada um tem um nome, mas não importa, o que importa é que existe um padrão ali para você, né, o que é departamento, o que é categoria, o que é modelo,
Percebe? Então, isso é importante você ter essa padronização dentro da sua loja para que a pessoa até possa tirar férias, né? Ou ser promovida. Porque tem loja que, não, é só fulano que sabe dar entrada em nota e aquilo está na cabeça dele, se um dia ele faltar ou se ele pedir demissão, enfim, não é? Vai virar um caos, porque não tem um processo mapeado, definido, o passo a passo de como é que é feito. E não tem um padrão definido. Então, é importante, mas não tem, como é que eu faço isso? Eu saio... não, isso aí a gente faz passo a passo também, né? Escolha um objetivo. Bom, eu vou padronizar o cadastro de produto, né? Então, eu vou pegar as categorias. O que é uma categoria? É aquilo que, geralmente em loja de roupas e calçados, categoria é aquilo que define o produto. Então, é tênis, é calça, camiseta, óculos, né? E assim por diante, né? Vestido, saia, blusa. Então, isso é uma categoria. Como é que eu classifico? Eu vou pegar, então, e estruturar o que está dentro do meu sistema, quais são as subdivisões, para que, quando eu vou classificar isso, eu já pense, bom, o que eu preciso ver em termos de relatório? Porque a qualidade do que sai do meu sistema depende da qualidade do que entra. Né? Então, percebe que é um impacto em cadeia que vai como consequência desse processo que você define na sua loja. Não é? Então, exemplo, vou definir o processo, vou fazer o POP de cadastro de produto, porque ela é uma etapa do recebimento de mercadoria. Não é? Então, eu tenho, dentro do processo, eu tenho cadastro de produto, eu vou definir o procedimento de cadastro de produto. Então, como é que eu cadastro? Então, eu vou pegar todas as categorias e vou definir o padrão. Eu dei o exemplo da camiseta. Bom, aqui é a camiseta. Essa camiseta, então, categoria, ou família, ou grupo, ou o que classe, tipo, né? O que o seu sistema dá de nome, não importa, eu vou aqui. A categoria desse produto é camiseta, ok, camiseta. O que é modelo de camiseta? Aqui começa um debate, porque eu já fiz isso em loja, de pegar uma camiseta assim e perguntar para uma vendedora, que modelo que é essa camiseta? E ela olhar e falar, essa aí é uma gola careca, essa aí é uma gola V, né? Essa aí é uma gola polo. Né? E chamar outro e perguntar e falar, não, essa aí é uma dry fit, essa aí, eu chamar um terceiro e falar, não, essa aí é uma modelo, essa aí é manga curta. Ou seja, eu perguntar para 3 pessoas e ter 3 definições diferentes do que é modelo. Né? Um está usando a gola como critério para definir, é gola V, é gola polo, a outra está definindo pelo tecido, essa aí é uma dry fit, é um modelo, é uma dry, e assim por diante, dependendo da marca, é o nome que dá para o tecido tecnológico daquela camiseta. Né? A terceira está definindo pela manga, essa aí é uma manga curta, essa aí é uma manga longa, essa aí percebe que é uma regata. O que é modelo? Você tem que definir isso para padronizar, porque eu costumo dizer, boa vontade não paga a conta. Se você deixar a pessoa na boa vontade, bom, isso aqui, aí ela vai achar determinada coisa e adotar aquilo como critério. Só que vem uma segunda pessoa que pode achar de maneira diferente e adotar outros critérios. E aí, quando você quer tirar um relatório, saber quais são as categorias que mais vendem na sua loja e dentro da categoria quais são os modelos que mais vendem, você tem que sair garimpando, porque é uma maçaroca, né? Aquilo está tudo espalhado, por quê? Porque não foi adotado um padrão para cadastramento de produto. Então, só no cadastramento de produto você já tem uma derivação de impacto muito grande. Por quê? Porque falta você definir o padrão, o processo. Não é? Então, você tem que definir. Isso é fundamental para fazer a diferença. Porque eu ouço o lojista dizendo assim, mas eu não tenho como tirar férias. Isso aqui é uma escravidão. Isso aqui eu fico preso. Por quê? Porque tudo tem que perguntar, tudo é a pessoa que sabe, tudo está na cabeça dela, não tem um procedimento. Percebe? Então, da maneira simplificada, que você consiga definir e os seus colaboradores entendam e tenham acesso, para que eles consigam começar a se utilizar disso para realmente ir padronizando. É isso que a gente chama de POP, Procedimento Operacional Padrão. Você vai padronizar a operação. Né? Então, para cada etapa, Melino, eu não tenho, por onde eu começo? Bom, eu sugiro, por exemplo, no cadastro de produto é uma delas. Melino, mas aí eu já tenho tudo bagunçado lá. Então eu vou precisar acertar, não é?
Então, eu preciso acertar o cadastro do que já está lá dentro e aquilo que está chegando agora, eu preciso começar a executar uma padronização. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, vou pegar pelo menos as principais categorias, né? A gente sabe que eu tenho 30 categorias de produto na minha loja, mas 5, 6 representam aí 60%, 70% do meu faturamento. Então eu começo por aqui, essas aqui são as principais, são o que a gente chama de core business, né? Quer dizer, o teu negócio, o coração do teu negócio está ali, né? Então eu vou começar por ali e vou definir, vou pegar cada item, como eu já fiz isso dando consultoria em loja, de exatamente quais são as categorias, fazer exatamente isso, quais são as categorias, pegar as categorias e sair pesquisando, até categoria que eu não tinha domínio para, né? Como que vocês chamam esse produto aqui, como que o fabricante chama e pesquisar. Bom, eu vou agora adotar esse padrão dentro dos filtros da minha... O que é departamento? Vai ser o critério por departamento, vai ser masculino, feminino e infantil. Ou confecção feminina, confecção masculina. Percebe o que eu estou dizendo? Você tem que ter um critério, vai adotar esse critério, vai departamentalizar. Dentro do departamento, quais são as categorias? O que é que a gente vai chamar de categoria? Dentro de cada categoria, o que são os modelos? Dentro de cada modelo, qual é a variação? Por exemplo, tecido. Então, eu vou ter camiseta, modelo, vou adotar a manga curta, tecido, malha fria, dry fit e assim por diante, né? 100% algodão. Então, essa aqui é a minha estrutura básica. Aí eu vou ter os atributos. O que é atributo? Cor, grade de tamanho, né? Então eu vou marca. Então eu vou ter essa variedade. E coleção. Às vezes tem loja que é fundamental controlar a coleção. Tanto coleção nomeadas, por exemplo, Homem-Aranha, coleção, enfim, são lançamentos específicos que determinadas marcas fazem, ou são sazonais, né, por época do ano. Essa aqui é coleção inverno, essa aqui é produto de verão, esse aqui é produto produto básico que eu trabalho o ano todo. E assim por diante. Então, como é importante você definir isso, né? Eu estou me referindo só, por enquanto, a cadastro de produto, né? A categorização de produtos dentro da sua loja. Percebe como tem muita coisa para você organizar? Porque isso vai, por exemplo, trabalhando no cadastro de produto, você vai enriquecer a informação na sua loja. Porque eu digo sempre o seguinte, primeiro, comprar é mais difícil que vender. Não é? Então, para você comprar tem que ter planejamento, tem que saber o que vende, tem que saber a participação por categoria no faturamento, quanto que tem dessa categoria no seu estoque, né, para a gente dimensionar a cobertura, giro, ou seja, os indicadores que você vai apurar depende de estar muito bem classificado. Mas como eu disse no começo, você pode chegar e identificar aqui na sua loja, bom, eu entendi, vou fazer, mas e o que está para trás? O que eu faço? Eu preciso organizar isso. Aqui começa uma diferenciação importantíssima, que é o que é projeto e o que é procedimento operacional. Então, é importante entender isso. Como assim? Projeto são procedimentos temporários dentro da sua loja com um fim específico, né? Exemplo, com fim específico, com orçamento específico, ou seja, não é uma rotina operacional padrão que vai ficar ali na loja no dia a dia, incorporado no dia a dia da loja. Vai ser um objetivo específico. Por exemplo, uma reforma de loja é um projeto, né? É o mais clássico que a gente identifica. Eu preciso construir uma vitrine. A minha loja não tem vitrine, eu vou mandar fazer uma vitrine, então vou reformar o prédio aqui e tal, ou vou mandar fazer uma determinada marcenaria dentro da minha loja. Isso é um projeto. Né? Então, eu faço um orçamento, eu tenho um prazo definido, eu tenho quem é que vai executar isso, quando começa, quando termina, etc, etc. Isso é um projeto. E eu tenho as rotinas. Para as rotinas, eu defino o procedimento operacional. Por onde começa, quem é que executa, né? Quais são as ferramentas que vai utilizar e assim por diante. Então, o passo a passo, como é que eu recebo mercadoria, como é que eu dou entrada no sistema, como é que eu guardo, como é que eu reponho, como é que eu etiqueto e assim por diante. Então você faz, vendedor, como é que vende? Faz pré-venda, não faz pré-venda, leva direto para o check-out, lá para o caixa, como é o procedimento de abertura de crediário, se a sua loja tem crediário, e assim por diante. Então você vai listando isso e fazendo. Aí você vai definir os procedimentos. E os projetos, por exemplo, caem nessa situação. Hermelino, eu vou padronizar o meu cadastro de produto, mas eu tenho aqui, né, uma quantidade enorme de produtos já cadastrados que estão bagunçados, estão fora de padrão. Como que eu faço? É um projeto.
Esse é o típico projeto. Você então vai fazer por um prazo definido. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou escolher determinadas categorias, vou começar por essa aqui e vou acertando. É possível acertar no sistema sem precisar reetiquetar? Às vezes é, não é? Então, qual que é o impacto disso? Bom, se eu entrar no sistema, editar, por exemplo, o código desse produto, editar o nome só. Tem sistema que vai me permitir, por exemplo, trabalhar dessa maneira. O que vai acabar acontecendo? Como o produto já está etiquetado, eu vou editar, eu vou modificar o nome. O que vai acontecer? Esse código vai estar uma determinada descrição na etiqueta e uma outra no sistema. Eu vou olhar, mas o código é o mesmo, o preço é o mesmo, a data de entrada é o mesmo, o fornecedor é o mesmo, etc. e tal. Percebe? É só o nome que vai modificar. É possível fazer isso? Se for possível, então eu vou primeiro mapear todas as categorias, definir como que é a estrutura, como é o padrão. Menino, não sei fazer isso. Uma das alternativas é você acessar esse endereço aqui e fazer o meu curso de gestão de categorias. Essa é uma solução para você. Tem planilha de apoio, tem todo um curso ali, como que você faz, o que é categoria, né, como que você dimensiona, quais são as mais rentáveis, e etc. Então, você pode até aprofundar um pouco mais nisso, né, e realmente se organizar. Isso vai te ajudar na cobertura. A gente sabe que o que dá lucro numa loja é giro, né? Não é margem. Não é? Como assim? Não é margem? Não necessariamente, não é a margem sozinha. Aí eu comprei um produto por 10, marquei para vender 100. Estou multiplicando por 10 vezes o preço de custo. Vendeu quanto? Não vendi nenhum. O que você ganhou? Não ganhou nada. Percebe? É no giro. Agora, é o máximo markup, né? A margem mais alta, no máximo giro. Para isso, eu tenho que dimensionar adequadamente. Se eu estoco demais determinada categoria, aquilo fica com giro lento. Não é? Eu vou comprometer a rentabilidade do meu negócio. Percebe o que eu estou dizendo? Existe uma derivação de impactos quando você não tem uma gestão realmente otimizada, controlada. E o segredo é você ir fazendo exatamente o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, eu vou acertar isso, então eu vou pegar o cadastro de produto, eu vou preparar uma pessoa, eu vou definir um prazo. Bom, quanto tempo eu levo para classificar? Primeiro eu vou mapear, eu vou precisar de uma planilha aqui, vou mapear. Bom, essas categorias, eu vou padronizar e vou deixar anotado aqui, para que paralelamente eu já vou definir o POP, né? Como é que eu cadastro, quando eu vou cadastrar, aqui está o padrão. Bom, essas 5 primeiras categorias aqui, eu vou cadastrar dessa maneira, então eu vou trabalhar. Tiro um relatório, quantos códigos eu tenho aqui para mexer, qual é o tempo médio que eu levo por código, e dá para fazer uma estimativa. Isso aqui, com 15 dias, dá para acertar isso aqui, a pessoa trabalhando de tal horário a tal horário, que não vai impactar a rotina dela, e ela vai conseguir executar isso aqui, e eu vou modificando. Trabalho com a equipe, comunico que vai ser feito esse tipo de alteração, quem é que vai ser impactado? Minhas operadoras de caixa vão ser impactadas, porque elas vão olhar no sistema, vai estar escrito um nome, e ela vai olhar na etiqueta e vai ter uma descrição diferente, apesar de o código ser o mesmo. Então eu preciso preparar a equipe para isso. Ou, na minha loja eu tenho um terminal de vendas. O próprio vendedor, a vendedora faz a pré-venda, vai lá no terminal, lança os itens na pré-venda, o cliente leva os itens para o caixa e o cliente vai leva para o pacote e o cliente vai para o caixa, por exemplo. Tem loja que trabalha dessa maneira. Então eu preciso capacitar o time para eles saberem que quando eles forem pesquisar um produto, quando eles baterem ali o leitor, né, no código de barras do produto, vai aparecer uma descrição diferente. Percebe o que eu estou dizendo? Eu preciso analisar todos esses impactos e providenciar isso. E vou fazendo etapa por etapa. É importante a gente entender, disciplina é libertadora. Se você tem disciplina, se você tem organização, se você tem padronização na sua loja, como isso vai permitir com que você expanda os seus negócios, que você tenha mais tempo disponível, que você acerte muito mais, porque você vai tirar relatórios que vão dar informações objetivas. Você vai olhar e vai falar assim, na minha loja a camiseta representa 15% do faturamento. Das camisetas que eu vendo, 32% é manga curta, ou 48% é manga curta, 30% é regata. Percebe o que eu estou dizendo? Você tem essa informação na ponta da língua, porque
Porque você tem organização, você tem padronização, não é? Não é, eu costumo dizer, boa vontade não paga a conta, não é boa vontade que vai pagar a conta, é resultado que paga a conta. Agora, a boa vontade, ela é um pré-requisito. Eu tenho que ter boa vontade, mas eu tenho que ter procedimento, eu tenho que ter ferramentas adequadas. É assim que você otimiza os seus resultados e se torna mais competitivo. Se você começa a analisar como é a contratação de colaboradores na loja, não é? Qual é o processo, como é que funciona o recrutamento, a seleção, a contratação, o período de experiência. Às vezes acontecem coisas básicas assim por falta de planejamento, por falta de não ter um procedimento definido, né? Exemplo, às vezes o colaborador chega, a gente sabe que onde é que guarda suas coisas, como é que utiliza banheiro, sabe, coisas básicas assim, e eles ficam perdidos porque não foi apresentado, não tem um processo de incorporação de novos colaboradores na empresa, né? Apresentou para os colegas e tal. Qual é o procedimento? Entende o que eu estou dizendo? Então, como é importante você ir, sabe, vai fazendo. Eu costumo dizer assim, melancia a gente come em fatias, não é verdade? Então, pega uma fatia e degusta ela. Pega uma próxima e vai. Quando você perceber, você já padronizou todos os procedimentos da sua loja e você já pode otimizar. Se você já tem a sua loja toda padronizada, como é que você pode melhorar o processo? Percebe? Então, é um trabalho praticamente infinito. Isso é gestão do negócio, isso faz parte da gestão do negócio. Você procurar sempre otimizar os procedimentos. Por que eu digo que isso é infinito e é permanente? Porque quando você acha que está tudo pronto, o mercado muda, a tecnologia muda, surge um novo concorrente que te obriga, às vezes, mudar algum procedimento, implementar alguma estratégia diferente na sua loja, e você precisa readequar aquele processo. E isso é pilotar o seu negócio, né? Por isso que é o piloto, né? A pessoa que está ali pilotando o negócio, que vai fazer a diferença a partir de uma estratégia bem montada, de uma organização, de um time capacitado, orientado, sabendo onde é que quer chegar, quais são as estratégias que vão ser aplicadas, capacitado para isso, né? Então, como isso é fundamental no sucesso do negócio? Então, em resumo, mapeie os seus processos, diferencie aquilo que é projeto. Projeto não é rotina. Então, não adianta eu fazer um procedimento padrão para um projeto. Projeto é projeto, eu vou fazer um projeto específico. Quando que eu vou começar, quem é que vai fazer, quando é que termina, quanto é que me custa. Não, basicamente, então, fiz esse projeto, terminou, morreu, né? O que é rotina operacional? O que é padrão? E aí eu vou mapeando e vou definindo por onde eu começo, o que eu utilizo e vou providenciando as ferramentas e capacitando as pessoas dentro de cada processo. Se você fizer isso, né, você vai ver que a sua empresa fica organizada, você vai otimizar resultados, você vai ganhar produtividade, ganha tempo, elimina conflitos dentro da loja. É tudo de bom quando você investe em procedimentos, quando você começa a definir os seus POPs. Beleza? Ficou claro? Então, faça isso, né? Hermelino, mas eu preciso treinar gerente, eu preciso treinar vendedor, eu tenho minha retaguarda, eu tenho meu financeiro, meu contas a receber, eu tenho meu contas a pagar. Então, eu só arranhei aqui, falei um pouquinho sobre cadastro de produto, contratação de colaboradores, etc. e tal. Se você quer se aprofundar em toda a gestão, entendendo contas a receber, contas a pagar, planejamento de compras, reposição de mercadoria, cadastro, gestão de categorias, né? Planejamento para abertura de novas lojas, então eu preciso saber, ter uma ideia de payback, né? Em quanto tempo retorna esse capital investido, eu preciso trabalhar os conceitos de liderança dentro da minha loja e assim por diante. Como fazer isso? Acesse a minha plataforma, né? E veja, analise o Exclusive Premium, que é a minha plataforma completa para que você realmente tenha todas as ferramentas para otimizar o seu negócio, né? Além de tudo, ainda você tem bônus, né? Você acessando o meu site, você vê lá que eu tenho cursos gratuitos na minha plataforma e você tem um sistema de controle de tráfego que é estratégico na operação para você controlar o seu movimento, a sua taxa de conversão, motivos de perda de venda, enfim. Acesse lá, acesse esse endereço, faça o meu curso de sistema de controle de tráfego que é gratuito. Eu tenho mais curso lá ainda, eu tenho um curso de gestão de indicadores para que você consiga analisar o impacto de modificação de taxa de conversão, de markup. Se eu reduzir meu markup aqui, qual é a influência no meu resultado final? Enfim,
você tem muita ferramenta à sua disposição. O que você precisa é colocar foco, né? Entender que isso é importante e dar um passo de cada vez. As maiores caminhadas são a consequência de um conjunto de passos. Concorda comigo? Dê foco nisso, entenda o que eu disse, que você vai ver que a sua vida pode ser transformada. Não é? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.